Nesse momento, nós vamos falar sobre as divisões da teologia, tá? Então, nós temos a teologia bíblica. A teologia bíblica é o estudo da base bíblica da teologia. Na teologia bíblica, nós estudamos a Bíblia. A Bíblia é o nosso livro base, tá? É o nosso livro texto, é a Bíblia. Em toda a teologia, nós estudamos a Bíblia. Mas em teologia bíblica é apenas a Bíblia. Nós não fazemos referência a qualquer outro livro, tá? Os pensamentos de uma outra pessoa, não, nós utilizamos a Bíblia. A Bíblia explica ela mesma, o que um texto tem referência com outro, o que este livro tem referência com outro livro, onde se aplica. Então, nós fazemos os links da Bíblia com a Bíblia. Isso é teologia bíblica. Teologia bíblica, um grande exemplo de teologia bíblica, inclusive, dá para nós, essa aqui, ó, Teologia Sistemática de Eurico Bergsten. Aqui, nós temos teologia sistemática na capa, mas essa é uma teologia bíblica, tá? O que nós temos aqui são os textos bíblicos explicando as doutrinas da Bíblia. Nós temos a teologia histórica. Na teologia histórica, nós vamos ver o que grandes expoentes da igreja cristã falaram sobre a Bíblia, a defesa de fé sobre a Bíblia Sagrada, né? Aqui nós estudaremos os reformadores, o que eles escreveram, né? Os pais da igreja, os delegados apostólicos. É aqui que nós veremos a história do debate teológico, as doutrinas bíblicas, o embasamento dessas doutrinas, a defesa da fé diante dos concílios, né? A defesa da fé diante dos papas, a defesa da fé feita de forma correta. Então é aqui, conhecendo a história da igreja cristã, que nós teremos embasamento. Quem negligencia a história está ignorando uma grande oportunidade para crescer, para se desenvolver, e está fadado a repetir os erros que outros já cometeram. Então, aqui em teologia histórica, nós saberemos a defesa de fé que já foi feita no passado, tá? As heresias que já haviam surgido séculos atrás, como essas heresias foram abatidas, foram combatidas, foram contestadas, foram vencidas. Heresias que hoje estão voltando. Nós temos a teologia sistemática. A teologia sistemática, ela é conhecida como a rainha da teologia, tá? De todas as matérias da teologia, a teologia sistemática é a mais amada pelos estudantes de teologia em seu nível mais geral, tá? Mais abrangente. Porque na teologia sistemática nós unimos todo o saber teológico, e nós unimos isso de forma sistematizada, ou seja, nós colocamos em tópicos. Então, nós vamos ver em tópico tudo o que a Bíblia diz sobre a doutrina dos homens, a formação dos homens, o surgimento dos homens. Então, a gente vê o que o texto bíblico fala, mas a gente também vê o que a ciência está trazendo para a gente, tá? Como a ciência, ela comprova, né? Ela realmente diz que sim, como a ciência concorda, né? Com a Bíblia Sagrada. Em teologia sistemática, nós utilizamos também o saber filosófico, o que o pensamento filosófico tem com base na Bíblia, tá? Como a gente pode debater, fazer frente, inclusive, aos pensamentos filosóficos que são contrários à Bíblia. Então, nós vamos ver um debate muito importante, nós temos um enriquecimento muito grande dentro de teologia sistemática, aí que nós vemos o surgimento dos anjos, né? Quem são os anjos, como surgiram os demônios, de onde eles apareceram, haverá um fim, haverá uma destruição, eles deixarão de existir em algum momento, o que é o homem, como surgiu o homem, o que de fato é o homem, né? Esse ser conhecido como a coroa da criação, o que isso significa, né? Nós estudaremos sobre Deus, sobre cristologia, pneumatologia, nós estudaremos sobre a teologia propriamente dita e a doutrina de Deus, tá? Então, nós temos aqui um saber muito vasto dentro de teologia sistemática, onde nós unimos tanto a revelação especial de Deus, que é a Bíblia Sagrada, e a revelação geral, que é a natureza. Teologia natural é o estudo que se baseia somente naqueles fatos naturais, tá? É a revelação geral. Salmo 19 vai... O Salmo 19, ele vai dizer que a natureza, ela proclama as obras do Criador, tá? Então, a natureza, ela mostra a revelação de que há um Criador, sim. Ela aponta para a existência de um Deus verdadeiro, todo-poderoso, todo-sábio, eterno, imutável. A natureza revela. É por isso que muitos cientistas, né, que eram ateus, acabam se convencendo da existência de Deus,
quando eles se aprofundam mais em seus conhecimentos, em sua área de estudo científica. Então, o cientista que ele vai estudar o macrocosmos, vai estudar os planetas, o movimento dos planetas, o universo, a formação do universo, tudo isso, ele chega em um momento de aprofundamento em que ele começa a ver toda a ordem que existe, e a ciência diz que a ordem não vem do caos. O caos pode vir da ordem, mas a ordem não vem do caos. Então, todo esse plano bem ordenado, o movimento dos planetas, a existência das coisas, as leis físicas que regem esses movimentos, tá? Nós temos aquilo que é finamente feito no universo, né? O ajuste fino do universo, as 4 forças elementares do universo que estão em um cálculo dificílimo de se alcançar e estão ali em uma perfeição extraordinária, ou seja, há uma mente todo-poderosa, todo-sábia, que fez o cálculo exato para que essas forças finas do universo, elas permanecessem lá, o ajuste fino estivesse presente, né? Tanto as forças atômicas fortes como fracas, a gravidade, a união dessas forças que faz com que tudo exista do jeito que é, todas essas leis que fazem com que a vida seja possível aqui, toda essa ordem aponta para uma mente racional, matemática, lógica, poderosa, e um ser que, além de ter essa mente, tem a capacidade, o poder para trazer todas essas coisas à existência e fazer com que elas permaneçam existindo. Isso é teologia natural. Teologia natural é extraordinário, tá? Nós temos a teologia revelada, que é o estudo que se baseia somente naqueles fatos concernentes a Deus e o seu universo, que estão revelados nas Sagradas Escrituras. Teologia dogmática é a verdade teológica sustentada aí com muita certeza, né? Teologia especulativa é a verdade teológica sustentada no abstrato, no nível dos pensamentos, tá? No imaterial, a parte da sua importância prática. Teologia do Antigo Testamento, assim, recebe esse nome porque é o estudo que é baseado apenas no Antigo Testamento. A teologia do Novo Testamento se baseia apenas no Novo Testamento. Teologia paulina, apenas os escritos do apóstolo Paulo. Teologia petrina, nos escritos do apóstolo Pedro. Joanina, os escritos de João. Lucana, os escritos de Lucas. Quando nós vemos teologia do livro de Isaías, já dá para compreender que é um estudo focado em Isaías, percebe? Então, elas são assim designadas porque são identificadas como sendo de um único autor, tá? Nós temos a teologia prática, a teologia pastoral, que é aquela aplicação prática da verdade teológica à vida das pessoas. Sem uma teologia pastoral, tudo fica no abstrato, né? Tudo não vai ter uma aplicação. Então, nós precisamos de uma teologia prática, nós precisamos de uma teologia pastoral, uma teologia que traz a verdade bíblica para a vida cotidiana das pessoas. A teologia evangélica, ela é definida como, leia comigo, a teologia evangélica é definida aqui como um discurso a respeito de Deus que enfatiza a existência de certas crenças cristãs essenciais, que incluem mas não se limitam à infalibilidade. A Bíblia é infalível. A inerrância, ela não contém erros. A Bíblia não se contradiz, tá? Da Bíblia somente. Então, o nível de inspiração que os autores da Bíblia Sagrada tiveram, nós não vemos essa inspiração em nenhum outro escrito. Não há nenhum outro livro que se equipare à Bíblia. Não há. Aceitas como os Mormons, né? E eles vão tentar equiparar o livro de Mórmon à Bíblia. Mas a Bíblia, ela tem uma revelação divina, tá? Existem outras seitas, muitos dentre os adventistas, por exemplo, querem equiparar, né, os livros da Ellen White, nós sabemos que é assim, e muitas outras seitas, tá? Mas apenas a Bíblia tem esse grau de inspiração do Espírito Santo de Deus, ela não contém erros, ela não entra em contradição, nenhuma de suas palavras jamais caiu por terra, todas as suas profecias tiveram seu cumprimento, aquelas que ainda não tiveram seu cumprimento, que estão com respeito a algo futuro,
certamente vão acontecer, porque não houve nunca nenhuma falha bíblica, jamais, jamais, jamais. Em momentos em que a ciência tentou desacreditar a Bíblia, com um momento posterior a ciência evoluiu e a ciência passa a apontar a Bíblia como sendo verdade. Então, os fatos bíblicos, nós podemos comprovar eles na história, na arqueologia, nós podemos comprovar a Bíblia, tá? A Bíblia é inerrante. Nós cremos na triunidade de Deus, sim, Deus Todo-Poderoso, existente em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esses 3 são um único Deus. E nós estudaremos essa doutrina em Trindade. O nascimento virginal de Cristo, nós cremos nisso. Então, aqueles que não acreditam no nascimento virginal de Cristo, que acham isso um absurdo, que é impossível que um ser humano seja gerado numa virgem sem que tenha havido ali a conjunção, né, sem a necessidade do sexo, né? Mas se Deus é suficientemente poderoso para do pó da terra criar Adão, e Deus é suficientemente poderoso para da costela de Adão fazer Eva, e ele os criou sem a necessidade de uma união sexual, quer dizer, Deus usou o seu poder para trazer eles à existência. Da mesma forma, Deus usa o seu poder para criar um corpo para Jesus, né? A Bíblia já declara que sacrifícios e ofertas não quiseste, porém um corpo me preparaste, ok? Então, Jesus prepara, ele recebe um corpo, né? Deus Pai prepara um corpo para o Filho. O Espírito Santo age ali. Esse corpo, ele é feito, tá? Ele é gerado no ventre de uma virgem, tá? No ventre de Maria. Nós cremos nisso, nós cremos na divindade de Cristo. Jesus é Deus. E aqui eu abro um parênteses para te dizer, né? Há muitos hoje que buscam estudar com rabinos, estudar, né, online, assistindo aí canais do YouTube de rabinos convertidos, né, aqueles que se dizem judeus messiânicos. Cuidado com o ensinamento deles, tá? Cuidado. Por quê? Porque eles reconhecem Jesus como sendo o Messias, o descendente de Davi, mas não como sendo Deus, ok? Então, Jesus, 100% homem, mas não Deus. Descendente de Davi, sim, mas não sendo Deus, tá? Então, cuidado. Nós cremos que Jesus, sim, é Deus. Ele é um com o Pai, ele é todo-poderoso assim como o Pai é. Nós cremos que o Espírito Santo é todo-poderoso assim como o Filho e o Pai. Perceba, no livro de João, leia o Evangelho segundo escreveu João e você vai ver isso de forma muito clara. João, capítulo 10. Os homens vão querer apedrejar Jesus porque Jesus se identifica como sendo filho de Deus. E na cultura dos judeus daquela época, quem é o filho? O filho mais velho é o herdeiro de tudo. O filho mais velho ele tem tanto poder quanto o pai. O filho mais velho, ele é dono de tudo, junto com o pai, tá? Jesus está dizendo, eu sou o filho mais velho. Então, eles compreenderam que Jesus estava dizendo, eu tenho tanto poder como o pai, eu sou eterno como o pai, sou autoexistente como o pai, sou Deus. Então, os homens querem apedrejá-lo. Está lá em João, capítulo 10. Os homens querem apedrejá-lo porque ele se identifica como sendo filho. Aleluia! E essa expressão filho de Deus não significa dizer que Deus Pai existia previamente e depois ele criou Jesus. Não! Jesus sempre existiu com o Pai. Essa expressão é uma expressão ali para os judeus que denota que Jesus tem a mesma autoridade, tá? É como um filho mais velho, ele tem a mesma autoridade do Pai. É um, são iguais em poder, iguais. Jesus é um com o Pai. Em João, capítulo 16, nós vamos ver ali quando Jesus está falando sobre o Espírito Santo, e esse Espírito Santo, que é o outro Consolador, né? Essa palavra outro significa alguém igual. Se eu fosse traduzir aqui para a gente de uma forma bem aberta, tá? Seria irmão gêmeo. Seria um gêmeo idêntico. Então, assim como Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Assim como Jesus é todo-poderoso, o Espírito Santo é todo-poderoso. Jesus é autoexistente com o Pai, o Espírito Santo é autoexistente também. Percebe? Então, tudo aquilo que o Pai faz, Jesus faz. Tudo aquilo que o Pai, Jesus faz, o Espírito Santo faz. Tudo aquilo que o Espírito Santo faz, o Pai e Jesus também fazem. Tá? É Deus. Nós cremos na ressurreição física e miraculosa de Cristo.
Tem umas seitas por aí que dizem que Jesus não ressuscitou em corpo, né? Mas era um espírito que estava andando pela terra. Mas nós também vemos lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, no Evangelho segundo escreveu João, esse Jesus ressuscitado em corpo físico, se alimentando junto com os homens, comendo pão, comendo peixe, sendo tocado pelos homens. Nós vemos o relato de que Jesus andou 40 dias depois da ressurreição ainda na terra, sendo visto por muitas pessoas, tá? Jesus ressuscitou em corpo físico. Físico. E em corpo físico subiu aos céus. Aleluia! Glória a Deus. Nós cremos na necessidade da salvação, que é somente pela fé. O que é a fé? A fé é diferente de crença, fé é diferente de credulidade, tá? O que é fé? A fé se baseia em algo real, em algo sólido, em algo comprovado. Nós temos fé em Deus. A credulidade, ela acredita naquilo que é um produto da mente, é uma imaginação. Ou seja, a credulidade, ela está baseada naquilo que pode, inclusive, ser irreal, que não existe a não ser na cabeça daquela pessoa, tá? Isso é credulidade, tá? Então, fé é algo real, credulidade é algo irreal, ilógico. Nós temos fé. Há muitos cristãos que têm credulidade, né? Só na cabeça deles, eles acreditam alguma coisa. Entre a juventude isso acontece muito, o crente acredita que por muito desejar, porque ele tem um sentimento de que quer muito, ele acredita que aquilo é fé. Não é, isso é querer, é vontade, tá? É vontade. Como aquele que quer muito dizer alguma coisa para alguém e, de repente, ele começa a falar em línguas, e como está falando em línguas e está sentindo o mover de Deus, ele se levanta e vai lá falar com a pessoa o que ele mesmo já queria falar. E mistura naquela fala lá, às vezes, um monte de línguas estranhas, para dar a entender que é Deus que está revelando, está falando uma coisa, mas não é. É o sentimento daquele jovem que está lá junto, é o sentimento daquela mulher, daquele homem, percebe? Então, é diferente. Nós precisamos saber separar fé de credulidade, tá? Nós estamos em um curso teológico. Você está aqui para pensar. Você não pode aceitar qualquer coisa. Você não pode engolir tudo, não pode. Você tem que ser como os crentes de Bereia, tá? Você tem que pesquisar, tem que ir atrás, tem que averiguar. Tem muitos pregadores que vão trazer lá no púlpito mesmo, né, um conhecimento que ele foi buscar em fontes totalmente deturpadas, né? Tem aqueles cristãos evangélicos que estão pregando no púlpito, mas estão trazendo um ensinamento que veio de algum rabino ortodoxo, né? Um ensinamento. Muitas pessoas que são cristãs, continuistas, arminianas, e vão estar trazendo algum ensino que seja calvinista, e aí a igreja que nunca ouviu um ensino calvinista, não sabe quem foi Calvino, não sabe o confronto que há entre essas ideias de Armínio, de Calvino, né? Vai ouvir aquilo e falar assim, olha, esse aí tem uma nova revelação, né? Tem uma profundidade bíblica diferente. Não é que é uma profundidade bíblica diferente, é que é uma forma de interpretar a Bíblia que está diferente. É uma forma de interpretar a Bíblia que não é aquela que é usual, não é aquela que nós utilizamos, por exemplo, na Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus, nós acreditamos que o homem pode sim resistir a Deus, né? Nós acreditamos que o homem tem a sua participação na salvação, sim, o livre-arbítrio existe. Nós acreditamos que as pessoas não nascem destinadas ao inferno, destinadas ao céu, mas que Jesus Cristo amou, Deus amou tanto o mundo todo, que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, tá? Já uma visão mais calvinista vai acreditar que não. Quem Deus amou apenas a igreja. Essa expressão mundo está se referindo apenas à igreja, né? A morte de Jesus foi apenas para a igreja, né? Então eles vão acreditar, inclusive, que a igreja é um grupo de pessoas que já foi separada de antemão, antes da existência deles, tá? Então já tinham pessoas antes de existirem, foram destinadas à salvação, e outro grupo, antes mesmo de existir, foi destinado ao inferno, tá? Para os calvinistas, Deus conhece o futuro, mas não porque ele tem a presciência dele, tá? Ele conhece de antemão. Não. Para um calvinista, Deus conhece o futuro porque ele determinou o futuro. Então, ele conhece porque ele determinou como vai ser. É como um programador que sabe o final de algo porque ele fez a programação para terminar daquele jeito, tá? Se a gente seguir essa linha de pensamento, a gente pode incorrer, inclusive, numa forma de pensar de que, então, Deus
premeditou, planejou o pecado de Adão. Percebe? Nós, cristãos, evangélicos, arminianos, que seguem uma visão mais arminiana, né? Nós, da Assembleia de Deus, acreditamos que Adão pecou por uma livre decisão e não por uma determinação de Deus de que ele iria pecar. Tá? Nós acreditamos por uma livre decisão Adão pecou. Deus já sabia que ele pecaria porque Deus tem sua presciência, mas não que Deus determinou aquele erro. Percebe? Então, você que é obreiro, que é um líder, né, que é de repente um pastor, que é alguém que tem uma posição, que dirige cultos dentro da igreja, cuidado com quem você vai convidar para o púlpito, tá? Cuidado, cuidado. Então, você que é pentecostal, quer ter uma visão mais aberta, quer trazer um pregador que seja uma igreja tradicional, fique sabendo que ele pode ensinar dentro da igreja, em um culto que você o convidou, de cima do púlpito, para a noiva do Senhor, algum ensinamento que esteja destoante com aquilo que nós cremos. Cuidado, tá? Cuidado. Então, nós cremos que somente pela fé, sim, né, nós alcançamos a salvação e somente através da graça de Deus. O que é a graça? A graça é um favor imerecido. É um favor imerecido, tá? Então, você percebe que tem uma parábola onde o rei, ele manda os seus servos buscarem os convidados. Mas os convidados têm o poder de escolha. E um vai dizer, eu não posso ir no casamento, não posso ir nessa festa, porque eu acabei de adquirir alguns campos e eu tenho que ver esses campos. E isso era à noite, meia-noite ele foi convidá-los, hein? E ele disse que não pode porque ele tem que ver os campos. O outro diz que tem que trabalhar, o outro tem outros afazeres, e eles vão dando várias desculpas de coisas dessa terra, porque que eles não podem ir à festa. E eles voltam ao rei e dizem, rei, ninguém quis ir. E o rei fala, então agora vocês vão sair pelas ruas, pelas esquinas, e vão trazer para cá aqueles que são os mendigos, você vai trazer para cá as pessoas que são ditas como não dignas. Aí Jesus vai dizer, sabe o quê? Olha só, as prostitutas e os pecadores ouviram a pregação e se converteram. Os líderes religiosos estão resistindo à pregação. Eles tomaram a decisão de resistir. Jesus diz, aqueles que eram pecadores, ditas como prostitutas, estão entrando no céu antes de vocês. Existe uma decisão humana. O homem também faz parte desse processo, tá? Neste processo de salvação. O homem não pode salvar-se a si mesmo, não pode. O amor de Deus nos constrange. A graça salvadora vem sobre nós, mas nós também podemos resistir-lhe. Então, uma decisão também humana entre aceitar a salvação ou não. Tá? Aquele que está em pé, cuide. Para quê? Para que não caia. Uma vez salvo, salvo para sempre? Cuide para que não caia. Tá bom? Então, nós cremos nisso, nós cremos que essa obra de salvação é baseada apenas na obra de Cristo, apenas em Jesus. Então, não é por obra de homem. Eu creio para a salvação, e eu creio na obra de Cristo. Na obra de Cristo. Ou seja, não há uma obra que eu possa fazer para me salvar. Não é entregar todo o meu dinheiro para uma obra de caridade, vender a casa, me deixar morrer no lugar de uma outra pessoa para que eu ganhe a salvação. Não. A salvação não é por obras humanas, é por aquilo que Cristo fez, é por um ato divino, tá? É a graça de Cristo e a minha fé nesse ato divino, a minha fé nessa graça divina, ok? Então está aí. Nós cremos no retorno corporal físico de Jesus Cristo. Ele não vai voltar em espírito apenas, ele volta em corpo. Nós cremos nisso. Nós cremos, sim, na felicidade eterna e consciente dos salvos, assim como no castigo eterno e consciente dos não salvos. Todos nós estamos decidindo todos os dias onde iremos passar a eternidade, tá? Em um dia comum como hoje, nós estamos tomando as nossas decisões, e essas decisões estão impactando o nosso destino eterno. Em um dia comum como hoje, Jesus voltará. Um dia comum, tá? Então, prestemos atenção com aquilo que estamos fazendo, escolhendo, decidindo fazer. Divisão da teologia, apenas lerei, porque eu já expliquei previamente cada uma dessas divisões. Temos teologia bíblica, histórica e natural, teologia sistemática, dogmática, teologia do Novo Testamento, teologia do Antigo Testamento, teologia paulina, petrina, joanina, lucana, teologia pastoral. A teologia ainda se divide em várias outras formas, tá? Nós temos ainda muitas outras divisões da teologia. Pressupostos.
Os pressupostos são aquela base, aquela coluna que sustenta o edifício. Lembra-se? Então, aqui nós vamos tratar sobre essas bases, essas colunas de sustentação. Primeiro, o pressuposto metafísico. O pressuposto metafísico ele vai apontar para a existência de um Deus teísta. Teísta. Ou seja, Deus é real. O que é Deus teísta? É um Deus que é eterno, todo-poderoso, é o Deus bíblico. Tá? Esse é o Deus do teísmo, é o Deus bíblico. Por que um Deus teísta? Porque existem outras crenças a respeito de Deus, existem o politeísmo, que é a crença de que há muitos deuses. Né? Por exemplo, na cultura greco-romana, a gente já viu essas fábulas, né, sobre os deuses do Olimpo. Havia Zeus, havia ali o Poseidon, o Hades e vários outros, né? O Ares, Afrodite, Diana, enfim, todo esse panteão de deuses, né? É o politeísmo. O politeísmo pode ser visto nas culturas orientais também. Nós vemos lá nos hindus, né? O hinduísmo acreditando muitas divindades, né, de deuses, tá? A cidade de Bhopal, lá na Índia, tem mais de 30 milhões de objetos sagrados, tem deuses de todas as formas, né? Acreditam que ratos são deuses, a vaca é um ser divino, as serpentes são deuses. Então, eles vão acreditando numa variedade de deuses que é gigantesca, tá? Existem aqueles deuses mais poderosos e os menos poderosos, né? Também há ali os semideuses, tá? Na cultura greco-romana, né? Então, isso aí é politeísmo. Existe também o ateísmo. O ateísmo é a não crença em Deus, ou seja, para o ateu não existe Deus nenhum. Acabou, tá? Existe o deísmo. O deísmo é a crença de que Deus não é todo-poderoso. Ele não pode impedir todas as coisas, nem fazer tudo. É uma crença de que Deus não conhece o futuro, ele pode ser surpreendido, ele não sabe o que os homens vão fazer. Os homens estão direcionando a história com as suas próprias decisões. Isso é o deísmo, tá? O deísmo finito. Enfim, nós acreditamos em um Deus teísta, ou seja, o teísmo, um Deus bíblico. Pressuposto sobrenatural. Deus é imanente. Essa palavra imanente significa que Deus opera na obra da criação, ele opera aqui dentro do nosso mundo. Deus é todo-poderoso, mas se relaciona com as criaturas. Deus é todo-poderoso, mas ele ainda fala com os homens. Deus é todo-poderoso, mas se revela. Deus é todo-poderoso, mas cuida de nós, tá? E nos permite chamá-lo de Pai. Deus é imanente. Nessa imanência de Deus, nós vemos os milagres. Deus cura. Ele se importa individualmente com cada pessoa. Ele pode te curar agora. Te curar agora. Deus é imanente, aleluia. Nós também cremos que Deus é transcendente. Então, ele opera dentro deste universo, mas ele também é muito maior que esse universo, ele está além daqui. Deus não está limitado ao plano físico, não está limitado a este mundo, a esse cosmos, não está limitado a esta existência física. Deus é espírito. Deus é espírito. Nós cremos que ele transcende a nossa realidade, tá? Ele criou os céus, ele criou seres angelicais, ele é todo-poderoso, ele transcende o tempo, ele transcende o espaço. Deus é sobrenatural. Os milagres são reais. Pressuposto revelacional diz respeito à revelação geral e à revelação especial de Deus. A revelação geral de Deus são as obras da criação, é a natureza, é o que nós vemos aí, tá? O sol nasce todos os dias, né? Todas as manhãs o sol está ali, a terra está girando, né? Nós cremos que Deus se revela também por essa obra geral, tá? Para a revelação geral, que é a obra da criação. Mas também cremos na revelação especial de Deus. A revelação especial de Deus é a Bíblia Sagrada. Na revelação geral, nós temos o conhecimento de que Deus existe. Nós temos o conhecimento dos poderes de Deus. Na revelação especial, nós sabemos que este Deus nos ama. E mais, ele se tornou homem e se entregou em nosso lugar para nos salvar. Nós, só pela revelação especial, nós temos esse conhecimento de que ele voltará e nos levará para si mesmo. Aleluia. Só pela revelação especial de Deus, que a Bíblia é sagrada, Deus ama tanto, mais tanto o ser humano que nos deu a Bíblia Sagrada. Tá? Essa é a revelação especial de Deus. A Bíblia Sagrada e, claro, Jesus Cristo.
Pressuposto racional é sobre a lógica. Deus é um ser lógico, ele não pode negar a si mesmo. Ele criou as leis de operação, as leis lógicas. Deus não fere essas leis, tá? As leis permanecem. Nós podemos falhar, nós podemos errar, nós podemos voltar atrás, mas Deus permanece fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, ele não nega a si mesmo, ele não quebra as próprias leis. Tá? Esse é o pressuposto racional. Olha, é impossível que o nada gere alguma coisa de forma espontânea. É impossível. A ciência já diz isso. O nada absoluto nunca, jamais vai gerar vida. A ausência total de vida é incapaz de gerar vida. A ausência total de inteligência jamais vai gerar um ser inteligente. A ausência total de ordem jamais vai gerar ordem. E, no entanto, aqui estamos nós. O universo é todo ordenado, existe vida e há seres inteligentes. E é impossível que isso tenha vindo do nada de forma espontânea. É necessária a existência de um ser que trouxe tudo isso à realidade, um ser que é racional, que é lógico, que é matemático, né? Você vê todas as leis físicas e matemáticas, Deus é um ser matemático. Ele calcula, né? A matemática, já dizia Albert Einstein, que a matemática é uma linguagem divina. A matemática é a chave do universo, tá? Isso aí, Albert Einstein. Muito bem. Nós cremos no pressuposto semântico. Esse pressuposto semântico vai dizer que a Bíblia Sagrada, a interpretação bíblica é objetiva e não subjetiva. Então, não é aquilo que eu acredito, é o que a Bíblia de fato diz. Tá? Então, é uma revelação objetiva. Nós podemos compreender objetivamente o texto. O texto, ele não está livre, ele não muda, ele não se altera de acordo com o leitor. Não. O texto permanece o mesmo, imutável. O texto, o significado não é o significado que o leitor dá ao texto. Não, não, não. O significado do texto é aquele que o autor passou. Esse é o significado. Bom, nós cremos no pressuposto semântico, é aquilo que Deus diz. Pressuposto epistemológico é o conhecimento da verdade. Nós podemos sim conhecer essa verdade. Então, Deus se revela e ele se revela de uma forma a ser compreendido. É como se Deus se diminui para que nós pudéssemos compreendê-lo. Então, ele desce ao nosso nível. E naquilo que é possível, nós compreendemos de Deus. É o pressuposto epistemológico. A verdade pode ser, sim, compreendida. Nós compreendemos a verdade. Apesar de não compreender toda a verdade, aquilo que nós compreendemos é o suficiente para a nossa salvação. Pressuposto oposicional, a teologia cristã é exclusivista. Sim, exclusivista. Nós acreditamos que a salvação só vem por Jesus, ponto. Nós não cremos que toda religião leva a Deus. Não. Nós não cremos que existem muitos caminhos a Deus. Não. Nós não cremos que Jesus foi só mais um profeta como tantos outros. Não. Nós cremos que Jesus é Deus. Nós cremos que só através dele é salvação. Nós cremos que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós cremos que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós cremos que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Nós cremos na exclusividade, tá? Deus é exclusivo. Então, só existe um Deus. Um Deus. Ok? Isso aí é o pressuposto oposicional. Nós acreditamos no pressuposto linguístico, a linguagem análoga na revelação de Deus. O que isso significa? Significa dizer que na Bíblia Sagrada, o que está ali revelado, escrito em linguagem humana a respeito de Deus, não quer dizer que é literalmente assim. Ou seja, a Bíblia vai dizer que Deus tem mãos estendidas para salvar e os olhos dele procuram os fiéis da terra, os ouvidos estão atentos à nossa oração, que chega às narinas de Deus algo, né? Que os pés dele estão sobre a terra é o estrado dos pés de Deus. Enfim, a Bíblia vai dar alguns textos, algumas palavras de Deus de forma antropomórfica, ou seja, de forma a humanizá-lo. Mas não quer dizer que, de fato, Deus tenha mãos com unhas, ou olhos com cílios, ou pés. Tá? Mas é uma forma de nós entendermos a linguagem. Então, Deus desce a nossa linguagem para que nós o compreendamos. Deus não é um corpo. Não está limitado às formas de um corpo. Deus é espírito.
Tá? Nós vamos compreender mais isso em antropologia, porque muita gente lê lá em Gênesis que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e acredita que Deus, então, que Deus é semelhante ao homem. Né? Tem, assim como você está me vendo aqui, que Deus tem essa forma. Só que não. Deus é espírito. Essa imagem e semelhança de Deus no homem não é o corpo. Nós vamos ver isso mais em antropologia. Espero que você esteja ansioso para chegarmos lá. Pressuposto hermenêutico é sobre a compreensão da palavra de Deus, a compreensão bíblica. Na hermenêutica, eu vou buscar compreender o que a Bíblia de fato diz e não aquilo que eu gostaria que ela dissesse. Tá? Então, é o que a Bíblia disse para aquelas pessoas, naquele tempo, e o significado que isso tem, e eu vou aplicar isso na minha vida hoje. Hoje. A palavra de Deus permanece atual, é necessário fazer uma hermenêutica correta, utilizando as ferramentas da hermenêutica, utilizando a correta exegese, buscando o sentido original correto dos termos, das palavras. Por exemplo, hoje, se a gente ler aqui no português, né, a palavra graça, se eu falar algo, graça, tem muitos que vão achar que essa palavra tem um sentido de algo cômico, de algo que é engraçado, de risos, né? Só que na Bíblia Sagrada, essa palavra graça significa favor, um favor imerecido. Isso é graça. Então, Noé, por exemplo, ele achou graça diante de Deus. Ele recebeu um favor imerecido de Deus. Qual o favor? Ele foi salvo do dilúvio. E o que ele fez para merecer isso? Foi graça. Um favor. Favor. Moisés encontrou graça diante de Deus, um favor. José achou graça diante do faraó, foi um favor. Favor. Você vê que Daniel achou graça lá na Babilônia, favor. Deus favoreceu Daniel. Tá? Graça é favor. Então, nós precisamos compreender o que a Bíblia diz de forma correta, utilizando as ferramentas da exegese e da hermenêutica, que nós vamos estudar isso também. Pressuposto histórico. A verdade cristurística pode ser vista na história. Claro, Jesus, como ser humano, andou na Terra e nós temos comprovação histórica disso. Há mais de 17 mil textos antigos que comprovam isso, que comprovam a Bíblia Sagrada, as histórias da Bíblia, os textos bíblicos, mais de 17 mil textos. Nós tivemos testemunhas oculares a respeito de Jesus, muitos foram à morte, né? Milhares foram à morte por causa disso, porque não negaram Jesus Cristo, sendo Deus, ou seja, ele é real. Ele é real, um personagem histórico, Davi é um personagem histórico, né? Então, nós temos Salomão, um personagem histórico, o Pilatos, um personagem histórico. Então, a Bíblia, ela pode também ser comprovada pela história, os relatos históricos. Então, nós podemos unir o que a história diz naquele determinado contexto para compreender melhor a época em que aqueles acontecimentos se deram e aquela revelação bíblica sendo aplicada naquele momento, nós teremos uma compreensão melhor do porquê ela está sendo entregue ao povo, tá? E aí a gente consegue fazer uma correta interpretação, análise do texto e depois a aplicação para a nossa vida. Sempre evitando os assincronismos. O assincronismo é quando eu quero pegar algo que é do meu tempo, século 21, e aplicar no século 1. Lá na época de Cristo. Quando eu quero pegar algo do meu tempo, século 21 depois de Cristo, e aplicar no século 3 antes de Cristo. Percebe? Isso é assincronismo. Está fora do tempo, está fora da realidade, a coisa não se encaixa, mas tem gente que tenta fazer isso. Tá? Nós estudaremos o pressuposto metodológico, que é muito importante. Existe um método para sistematizar, né? Um método para compreender a teologia, para compreender a mensagem divina. Você já viu por aí que a Bíblia Sagrada, ela tem um método para interpretá-la, não é? Você já pôde compreender que é necessário ter alguém para nos instruir, nos ensinar a respeito da Bíblia Sagrada. Sim, na própria lei de Moisés está lá. É necessário ensinar a lei, é necessário instruir outras pessoas. Então, de si mesmo, sozinho e por si, há muitos erros. Há muitos erros. É necessário nós buscarmos outras pessoas que já estudaram mais, que aprenderam, que aprofundaram, para que a gente possa absorver mais conteúdo também, tá? Lembrando ainda que temos o Espírito Santo de Deus e ele nos direciona em toda a verdade, em toda a verdade. Definições e conselhos. O que é teologia? Teologia, essa palavra teologia, né? Theo vem de theos. Theos em grego é Deus. Anote aí. Theos significa Deus. Logos.
tratado, discurso, estudo. Então, esse logia vem de logos, é um tratado, é um estudo, é um discurso. Teologia é um discurso a respeito de Deus, um tratado a respeito de Deus, um estudo a respeito de Deus. E é a respeito de Deus e a sua relação com a criação, com as obras da criação. Esse relacionamento que Deus tem com a criação, com os seres humanos, com os demais seres. Isso é teologia. Teologia é amar a Deus e buscar conhecê-lo, né? Amar a Deus de todo o meu entendimento. Isso é fazer teologia. Amar a Deus com tudo que eu tenho, com todas as minhas capacidades mentais, com todas as minhas capacidades emocionais. Amar a Deus, isso é teologia, fazer teologia. O que é o teólogo? Quem é o teólogo? A palavra teólogo significa, número 1, aquele a quem Deus fala. É o teólogo. Segunda definição, aquele que fala por Deus. Então, o teólogo é tanto aquele a quem Deus fala, quanto aquele que fala por Deus. Percebe que é uma definição muito próxima de profeta. Esse é o teólogo. A importância da oração, você precisa orar, tá? Precisa estar diante de Deus em oração. Não se abstenha da oração. Ore, ore, ore. Procure estar diante de Deus antes de todas as coisas. Ore por todos os homens com toda oração, com toda súplica, tá? Isso é o que nós precisamos fazer. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia Sagrada e nós vamos juntos acompanhar a leitura de alguns textos bíblicos, né? Você vendo lá no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 9, Jesus Cristo dizendo, portanto, orai. Portanto, orai. É necessário orar, é necessário. Jesus ensina sobre a oração. Nós temos aí o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de 11 a 16 e demais textos. Procure esses textos da sua Bíblia Sagrada, tá? Você vai ver o mistério da oração, a importância da oração. Antes de tudo, qualquer coisa, nós devemos orar sem cessar, né? A oração é um manto que nos protege, a oração é um relacionamento com Deus, é uma conversa com o Criador, a oração é um privilégio que nós temos. É o dono de tudo, o rei do universo tem um tempo para falar com você. Ele tem um tempo na agenda dele para te atender. Ele tem um tempo para você como filho, tá? Ore, fale com Deus, aproveite essa oportunidade, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Oração é a chave da vitória. Nosso material essencial, qual é o nosso material essencial? Nosso material essencial é a Bíblia Sagrada. Nós temos aí o livro de Salmo 104, verso de número 34. Diz assim, seja-lhe agradável a minha meditação, e eu me regozijarei no Senhor. É assim que nós devemos ler a Bíblia, meditando nela, não apenas lendo de forma corrida, veloz, para chegar no ano e dizer, terminei de ler a Bíblia mais uma vez, mais um ano eu concluí. Não, você precisa ler e meditar no que a Bíblia diz, da meditação, dessas reflexões, vão vir grandes tesouros, grandes tesouros. Medite na palavra de Deus. Vamos ao Salmo 119. Salmo 119, verso 97. Está escrito aqui. É o seguinte, ó, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. Quem lê a Bíblia ama a Deus. Quem lê a Bíblia ama essa palavra. Quem medita nela ama ao Criador, ama ao Senhor. E há vários outros textos bíblicos. A Bíblia não é de particular interpretação, tá? Não é de particular interpretação. Então não dá para mim entender uma coisa do texto bíblico e o outro entender uma coisa totalmente oposta, diferente. Não. A Bíblia tem um autor divino, a interpretação é uma só. Lembre-se que para interpretar a Bíblia não é aquilo que eu acho que ela diz, é aquilo que o autor de fato passou, tá? É aquilo que Deus passou. A Escritura, as profecias nunca foram produzidas por homem algum, pelo desejo de homem algum. Nenhum homem pensou, vou profetizar e vou profetizar. Não, a Escritura ela vem por uma influência divina, uma inspiração divina. Deus separou homens santos e lhes inspirou para escrever as palavras deste poderoso e santo livro, a Bíblia Sagrada. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa.
o Antigo Testamento é tão inspirado quanto o Novo Testamento. Todos os textos da Bíblia são inspirados por Deus. Não há um que é mais inspirado e outro menos inspirado. Jamais. Jamais. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Nós chegamos ao término deste momento da aula. Na nossa próxima aula, nós já adentraremos em bibliologia, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus.